Olá, bom, eu sou a Karina, sou psicóloga e sou astróloga e nesse vídeo eu vou continuar essa conversa sobre o temperamento fleumático, dando alguns exemplos, mais da literatura, alguns do cinema também, né, para que a gente consiga compreender melhor como funciona esse padrão, como é esse padrão. Acho muito mais didático, né, a gente pensar às vezes em exemplo para a gente entender mais profundamente como que é o funcionamento desse conceito, né, que é um conceito também. Bom, o temperamento fleumático, eu comecei falando dele no vídeo anterior, vou deixar aqui o link no card para facilitar, para quem quiser, não viu, né, e gostaria de ver. Ele é esse temperamento relacionado ao elemento água, relacionado à estação do ano do inverno, né? Então ele traz muito esse aspecto do nosso funcionamento mais interno, mais profundo, mais ligado ao nosso corpo emocional, mais expressivo e mais sensível às percepções do campo emocional, né? Mas também é um temperamento que fala de um aconchego, de vida, de nutrição, de leveza, de beleza também, né? A água, o elemento água tem essas propriedades todas, né? Então, eu vou começar por uma personagem de um anime. Eu vou deixar na descrição do vídeo o anime, ali o nome certinho, tem na plataforma do Netflix. É um anime muito sensível, chama A Princesa Kaguya. E a personagem principal, que é a Princesa Kaguya, ela, na minha visão, ela toca muito esse temperamento, porque ela é leve, ela é bela, ela sabe se relacionar sem se impor de forma muito violenta, muito agressiva, né? Ela vai conquistando a atenção, a percepção das pessoas através dessa característica, dessa virtude da suavidade, da delicadeza. Ela inspira sentimentos profundos nas pessoas que têm a oportunidade de vê-la e de se relacionar com ela, né? E ela é muito sensível, ela é artística e ela é também, né, um ser ligado a um plano superior, no caso ali, né, uma história, uma fantasia, e a Princesa Kaguya, ela tem uma conexão com um plano transcendente, né, o que parece ser um plano com seres mais elevados nesse sentido, né? E ela tem essa conexão, ela faria essa ponte de uma certa forma, né? Desse plano com o plano mais concreto da realidade. Ela nasce de um broto de bambu, então ela traz, né? Ela também estaria relacionada, provavelmente, ao temperamento melancólico, mas eu acho que essa parte, né, da sensibilidade, das emoções, porque a água ela troca, né, ela é flexível, ela também traz, quando funcionando de uma forma fluida, organizada, ela traz o conceito de uma conexão, de uma sociabilidade pela conexão, por essa consciência da empatia, não só no nível da racionalidade, mas no nível das emoções, se sentir conectado, né? E eu acho que essa personagem, ela faz a gente, se a gente olhar, né, assistir a obra com essas ideias ali de alguma forma plantadas na nossa mente, a gente vai conseguir visualizar melhor, né, esse aspecto. Uma outra personagem de um clássico que acho que a maioria das pessoas conhece, confesso que eu tive uma certa dificuldade de achar esses exemplos, porque é um exemplo que fala muito, né, do nosso elemento feminino no seu aspecto mais emocional.
Isso é uma incógnita ainda pra gente, né? A gente está redescobrindo, na verdade, esse componente. Lembrando que feminino todo mundo tem, tá? O feminino que eu tô me referindo aqui. Mas eu acabei juntando ali um tanto de exemplos que eu espero que ajude aí nessa ilustração. Mas um outro, e pensei em obras mais clássicas, né? Que as pessoas possam conhecer, que a probabilidade de conhecer é maior. Que é O Senhor dos Anéis, né? Uma personagem clássica, é a Galadriel. Que também, né, quando vocês lerem o trecho que ela aparece ou assistirem no filme o trecho que ela aparece, né, vocês veem que ela opera no nível sutil, no nível dos sonhos, no nível da fantasia, né, nesse campo que as nossas emoções são protagonistas, estão ali muito presente, que não necessariamente é o plano concreto ou o plano lógico do nosso funcionamento, né? Então, o grande poder da Galadriel é essa capacidade de penetrar, como a água que penetra em muitos espaços, em espaços apertadíssimos, muito pequenos. Ela tem essa capacidade de penetrar lá no íntimo, nas profundezas do ser dos personagens e trazer e tocar as sombras dele, né? Seria até um padrão que a gente pode pensar dentro das possibilidades do temperamento fleumático, ligado ao padrão, pensando na astrologia, de Escorpião, né, que é exatamente esse poder de você se expressar de uma forma a gerar uma admiração no outro por causa da tua profundidade, né, por causa do seu do poder que você adquiriu, do seu autoconhecimento, né? Então, Escorpião, e que seria um temperamento fleumático, estaria muito relacionado a isso, né? A esse aspecto. E a Galadriel mostra isso. E, inclusive, quando aparece aquela cena, né, dela, aquela fantasia, aquela ilusão dela se apoderando do anel, ela ganha um poder, né? Assim, que a torna uma tirana. Né? E lembrando, eu falei num outro momento ali nos vídeos anteriores, pensando ainda no Escorpião que eu estou usando para exemplificar um pouquinho a Galadriel, é um signo fixo, né? E os fixos, por conta dessa tentativa, às vezes, muito forte de controle, eles podem se tornar tão rígidos que ocupam lugares de imposição, de impor coisas de um jeito não muito negociável, né, para os outros. Então, até na fantasia ela aparece ali, a gente pode entender esse padrão fleumático ali já funcionando de um jeito mais desorganizado, aparecendo, né. Aí nós temos também uma personagem da saga lá do Harry Potter, que ela aparece nos livros, que é a Luna Lovegood. Ela também, eu acho que ela teria várias características, não só desse temperamento, mas muito presentes do fleumático. Porque ela também, né, ela traz essa imagem, talvez, que a gente vê muito no signo de Peixes, que também seria um padrão ligado ao temperamento fleumático. Não estou dizendo que quem é pisciano é fleumático, tá? As coisas, às vezes, não estão conectadas. Mas, na teoria, é um padrão ligado a esse temperamento. Da pessoa quando se conectar, né, com esse plano mais sutil de funcionamento e se expressar dessa maneira na vida, né? Dessa maneira mais solta, que às vezes as pessoas não entendem com a racionalidade, mas que tá cheio de significado, tá cheio de conteúdo, né, tá cheio de emoção ali, circulando. E de uma certa forma chama a atenção, né, magnetiza também, mas por vias que às vezes a gente não compreende com a nossa lógica, e por isso às vezes a gente despreza de uma forma irresponsável estas manifestações, né? E a personagem expressa isso também, né? Ela, para quem conhece, ela não é bem compreendida ao longo da história, né? Porque tem esse jeito mais sensível de se colocar e de se expressar, né? Então acho que é um exemplo muito legal. Aí nós temos também, pensando nos clássicos,
a princesa Aurora, que na interpretação da Walt Disney, quando você vê o filme lá que eles fizeram antigo, né, da Bela Adormecida, você vê esse modo de ser, né, na princesa Aurora, que é essa coisa realmente suave, bela, de muita beleza, né, artística, porque tem a questão da voz, do canto, da conexão com a natureza. A água, ela tá muito presente na natureza. Quando a gente traz a água para o nosso convívio, a água em movimento, né, a água ali em harmonia com o seu ambiente, você vê um processo de regeneração da natureza acontecendo, né? Então o temperamento fleumático, ele tem essa capacidade, né, de conectar, de trazer vida e de se relacionar muito bem com esses componentes da natureza. E ela, né, tem várias cenas, isso tem em muitas outras princesas também, né, mas tem essa coisa, né, dela estar com os pássaros e cantar, e os pássaros virem e se conectarem com ela, e ela também não é uma personalidade de se opor, né, de entrar em combate, tanto que quando ela precisa ser levada para casar com a pessoa que ela não sabia quem era e achava que não ia querer, ela não se opõe, ela se entristece, mas ela não se opõe, né? Então é uma imposição através do campo sutil, né? Uma imposição que não entra em combate, né? Mas que recebe aqueles conteúdos às vezes bélicos, desorganizados, e consegue lidar com eles de uma forma mais sutil, transmutar esse conteúdo e devolver às vezes de uma forma melhor para o meio que está, né? Regenerar. A água tem muito essa característica e, portanto, o temperamento fleumático também, né? Aí tem também a princesa e a ervilha, não lembro o nome dela, mas é a personagem também, essa sutileza, né? A verdadeira princesa que é sutil, que percebe, que está atenta, que é sensível àquilo que não está visível aos olhos. Ela percebe a ervilha embaixo de 20 colchões, né, 20 cobertas lá, tudo que estava ali. Então é uma característica também muito forte no temperamento fleumático que, se a gente começar a observar e organizar, a gente vai desenvolver melhor, né? Porque é da nossa natureza também, né, essa sensibilidade toda. E aí, por fim, eu queria trazer esse personagem que eu falei também como um exemplo do temperamento colérico, que é o Anakin Skywalker, que no vídeo, inclusive, eu comentei que ele tinha a parte colérica, mas ele também tem a parte fleumática, esse profundo se afetar no campo emocional pelas coisas que acontecem ao seu redor. E o Campbell, ele faz uma análise quando ele fala um pouquinho, né, da obra dele, fala um pouquinho do Star Wars, né, que ele influenciou o George Lucas em muitas coisas. Ele fez uma leitura ali do George Lucas e ele fala dessa questão do Anakin no final da história, né, ir para o lado das trevas e se submeter a um excesso de racionalidade. Ele vira quase uma máquina na mão do imperador lá, né? E aí ele sacrifica toda essa sensibilidade, toda essa paixão que sempre foi muito intensa e sempre muito presente ao longo da sua vida, né? Da sua jornada. Então ele é dominado, ele tem muito medo das sombras dele e ao mesmo tempo esse medo vai crescendo tanto, ele recebe tão pouco acolhimento para essa sombra no meio que ele estava, que ele chega um momento que ele vai lá e sufoca totalmente essa parte emocional, né? E aí ele se torna uma máquina. É completamente lógico, completamente racional, parece que completamente insensível por defesa, que é um processo que pode acontecer dentro da gente quando a gente não se coloca para lidar, para olhar, para organizar as nossas emoções, né? E o fleumático tem as emoções muito sensíveis, muito presentes no seu modo de sentir, no seu modo de se relacionar, no seu modo de tomar decisões,
de entender a vida, de entender si mesmo, de entender as pessoas, né? E aí, se isso não é bem acomodado, bem organizado, a pessoa pode ficar extremamente racional e muito fria, pensando nas polaridades, né? A gente vai transitando de um polo para o outro com muita facilidade, né? E o equilíbrio está sempre no meio. Então, considerar um pouquinho de cada coisa, né? E o Anakin, ele acaba, na minha visão, e de outras pessoas também que já ouvi falarem sobre essa análise, expressando muito esse movimento, né, de lidar com as emoções e de se perder ali dentro das emoções. Porque quando a gente vai olhar para as nossas emoções, a gente vai olhar para as nossas memórias, e muitas memórias e emoções que estão na nossa parte sombria. Temos partes obscuras no nosso funcionamento. A natureza tem partes obscuras no seu funcionamento, né? Em todos os sentidos, tem partes da natureza que a gente nunca habitou, nunca conheceu e não vai conhecer, provavelmente. E dentro de nós também tem partes obscuras, né? E o temperamento fleumático, ele tem esse poder de penetrar nessas partes obscuras, e às vezes o que a gente encontra lá estava tão parado, tão fechado, que está, né, tão desorganizado que assusta. Assusta, faz a gente ter até sentimentos de repulsa, de medo exacerbado de olhar essas partes, rejeição e por aí vai, né? Então isso pode acontecer na pessoa, né, que tem muito forte esse temperamento ali, um medo muito grande das emoções, e a ponto de sufocá-las, né, e começar a expressar e começar a funcionar através de um raciocínio lógico maquinicista, muito mecânico, né, muito desprovido de emoções, como uma forma de se defender dessa intensidade que infelizmente ainda não encontra, né, um contorno nos nossos processos educacionais, né, porque a gente está compreendendo ainda essa parte emocional. Então eu acho que é um personagem que é muito rico nesse sentido, né, ajuda a gente a olhar e a compreender, não só na telinha, né, mas dentro da gente, como que é essa parte das emoções, como é que isso flui, como é que isso funciona. Bom, eu vou parando por aqui, eu vou deixar essas referências na descrição para quem quiser conhecer melhor, se aprofundar, enfim. E aí eu vou continuar a conversar no próximo vídeo, já começando a falar do temperamento sanguíneo.